Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Aleluia, amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor Jesus nos ajude mais uma vez e nos abençoe enquanto estamos em sua casa, em sua presença. Vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28. Pela graça de Deus, já estamos de volta, felizes de poder ver Deus trabalhando, chamando, salvando. O profeta disse: enquanto Ele estiver chamando, salvando, curando, é porque a sua misericórdia ainda não acabou. Isso conforta o nosso coração. Às vezes nós plantamos em solo difícil de dar sementes, batemos em terreno rochoso, mas às vezes também batemos em terra fértil, e é isso que produz gozo no coração. Você vê o resultado do trabalho. É como o agricultor, quando ele vê o resultado do trabalho, é ali que está o contentamento, está a satisfação. Quando ele vê no celeiro a semente, o grão que ele plantou. Eu particularmente acho que o nosso terreno aqui é um terreno rochoso, um terreno duro. O evangelho não prospera muito aqui. Já em outras regiões do Brasil parece que a coisa flui. O evangelho prospera. Parece que há lugares que são virgens, lugares que não foram tão explorados, aonde a mensagem praticamente não teve repercussão ali. Quando chega, aquilo causa um certo impacto, uma aceitação muito grande. Como disse o irmão Anildo lá no Acre, no Amazonas e regiões, como que o evangelho prospera? Uma simples pregação de meia hora, ele se acostuma a trazer 10, 20, 30, 50 pessoas chorando, pedindo batismo, e depois você volta 3 meses, eles estão lá com a mesma fé, esperando assistência, esperando cuidados. Nós temos que orar a respeito do nosso lugar, né? Onde temos trabalhado, porque muitas vezes parece que há corações endurecidos por tudo que tem sido feito, pela intensidade do trabalho, da pregação. Você pode dizer que os resultados são quase que nada, se for comparar ao tanto que se trabalha. São corações endurecidos. E isso também pode significar juízo, porque quando o evangelho é oferecido, a misericórdia é oferecida e rejeitada, logo pode vir o juízo. Rejeitar a luz é permanecer nas trevas. Vamos, irmãos, Provérbios, capítulo 28, verso de número 9. Diz assim:
O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Amém. Querido Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar a minha vida, meu coração, minha alma a Ti, juntamente com toda a Tua congregação, os Teus eleitos aqui dessa cidade, que estejam ou não aqui conosco, Pai. Queremos apresentá-los aos cuidados do Senhor, porque são ovelhas do Teu pasto, do Teu aprisco, Senhor, e pedir ao Senhor que cuide de cada um deles, assim como o Senhor está cuidando de nós. Que as mãos do Senhor sejam sobre a vida deles, tal como tem sido sobre as nossas vidas. Pai, quero apresentar o Senhor aqui, antes da nossa meditação, esses pedidos de oração que chegaram até nós. Quero Te apresentar o irmão Moisés, que está aniversariando, e agradecendo ao Senhor por mais um ano, por mais um dia de vida, com saúde, Senhor. Ele agradece ao Senhor por livramentos, por bênção, por dádivas que têm vindo do Senhor sobre ele, sua casa, sua família. Pai, muito obrigado pela vida do nosso irmão, e que o Senhor seja sempre com ele, guiando os seus passos sobre esta terra, Pai. Também quero apresentar o Senhor a irmã Rosânia, também apresentar a Sharon Rose, que está pedindo, Senhor, rogando a Ti por solução de problemas, e nós sabemos que o Senhor é o Deus que tem respostas. A nossa oração não fica, Deus, em vão, vagando pelo ar, mas elas são respondidas no tempo oportuno, no tempo designado pelo Senhor, Pai. E também há muitos aqui que têm seus pedidos para fazer. Seja com todos nós, ó Deus de resposta, ó Deus que olha sobre a Tua herança, olha sobre o Teu povo. Eu intercedo por cada um desses pedidos, em o nome de Jesus Cristo, e esperamos em Ti, o Deus que responde às orações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Forte esse versículo, né? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então não é só orar, é orar e observar aquilo que Salomão aqui chamou de lei, e que para nós, irmãos, não resume-se em apenas as leis judaicas, os 10 mandamentos, as leis que se encontram ali em Levíticos, capítulo 18, que constantemente são quebradas. Então, se fôssemos ser julgados pela lei de Moisés, a lei judaica, todos nós estávamos amarrados, presos, estávamos condenados, porque a lei traz condenação e a graça traz a absolvição, o perdão, a redenção. Então, aqui no nosso caso, não observar a lei resume-se em não observar a lei da graça, a lei do Espírito e vida, que disse o apóstolo São Paulo, a lei que passa a ter nas tábuas do coração, na alma, aquele que realmente entra em Cristo Jesus. Então, oração é uma coisa muito importante, até muito mais o orar, o ter a resposta, não ter a resposta. Isso é muito mais profundo do que nós pensamos. Às vezes nós tratamos sobre oração
como uma coisinha rudimentar, uma coisinha superficial. Mas para um eleito talvez seria uma das coisas mais profundas no Evangelho, porque é o momento em que a criatura fala com o Criador, que o mortal se dirige ao imortal. A oração é o momento quando o homem, quando o cristão, ele se dirige a Deus para fazer aquilo que a Bíblia diz em João 4, versículo 23, o Pai busca os verdadeiros adoradores, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o momento de oração não é o momento de vãs repetições, mas momento de oração também é momento de adoração. A propósito, acredito que as orações mais eficazes, mais bem-sucedidas, as orações que mais agradam a Deus são aquelas que, não importa se é 5, se é 10 minutos, se é 30 minutos, importa a qualidade. Mas a oração que mais agrada a Deus é aquela que não falta também adoração. Pastor, mas adoração não é só cantar canções de adoração que nos leva a fechar os olhos, chorar e levantar as mãos? Não são só hinos? Não. Há condutas, comportamentos que nos levam a oferecermos a Deus uma verdadeira adoração. Há posicionamentos que nós tomamos que nos levam a oferecer a Deus uma adoração suave, agradável. Há condutas, posicionamento que é como você acender um incenso cheiroso, agradável no ambiente para Deus, para que ele suba às narinas de Deus. Então a oração que mais funciona, a mais poderosa, aquela que no tempo oportuno, com certeza ela será respondida, porque não foi uma ladainha, não foi uma vã repetição, não foi alguém cego, sem revelação, falando com Deus como se ele fosse o Senhor e Deus fosse o empregado. Porque as pessoas às vezes se dirigem a Deus numa petulância, numa arrogância para orar, e eles confundem a autoridade que a Bíblia diz que Deus nos daria com uma irreverência muito grande. Ó Deus, eu te ordeno, tu tens que me dar, tu tens que fazer, e as pessoas começam a apertar, digamos assim, o nó da gravata de Deus, começam a se dirigir a Deus de maneira desrespeitosa, parecendo alguns filhos às vezes, que se dirigem aos seus pais de maneira desrespeitosa. Não, a oração mais eficaz é aquela oração que você tira tempo para você adorar a Deus. Por isso que em um culto nós adoramos a Deus com os nossos hinos, adoramos a Deus com a nossa maneira de proceder dentro da igreja, adoramos a Deus. O profeta Irmão Brana disse que as ofertas é um meio de você adorar a Deus na reunião. Adoramos a Deus com as nossas ofertas voluntárias. Quer dizer, entrar na presença de Deus tem que ser com adoração, porque Deus, a palavra Deus significa um objeto de adoração. Quer dizer, Deus gosta, Deus ama ser adorado. Por isso que se o crente entra na presença de Deus e não adora a Deus, irmão, ele não está cumprindo o propósito pelo qual ele está entrando. Você e eu temos que entrar na presença de Deus para realmente fazê-lo Deus, ou seja, fazê-lo este ser, fazê-lo este objeto de adoração. E a oração, aquela que daqui a pouquinho nós vamos fazer aqui, no altar, nossas primeiras palavras já deveriam ser palavras de adoração, palavras de louvor. Louvor é reconhecimento, é tributos. Louvor é elogios. Louvor seria você preparar o caminho para que você pudesse aproximar dele, e em último lugar, no seu culto de oração, você então venha fazer aquelas súplicas, aquelas petições, que também sempre fazem parte de um culto de oração. Um verdadeiro culto de oração
ele sempre tem adoração, ele sempre tem confissões, ele sempre terá arrependimento e ele sempre terá súplicas, pedidos, intercessões, rogos, prantos. Por que eu digo sempre terá? Terá adoração, porque ninguém deveria chegar ao eterno sem adorá-lo. Terá confissões, porque não existe um homem sequer que, se ele entrar 1000 vezes por dia na presença de Deus, ele não tenha do que se confessar para Deus. Porque, para começar a vida do ser humano, se você não fizer nada de errado, não transgredir nenhum mandamento da lei, se você for um homem e a mulher mais santa que existir sobre essa terra, para começar, nós já estamos condenados, nós já nascemos condenados. Então isso por si próprio já deveria nos levar a aproximarmos de Deus como os serafins: asa no rosto, reverência; asa nos pés, humildade; asa nas costas, a ação de você adorar a Deus com reverência, adorar a Deus com humildade e confessar a sua fragilidade, confessar os seus pecados, confessar os nossos pecados, que muitas vezes são praticados no mais íntimo secreto dos pensamentos, mas que são tão pecados quanto pecados consumados literalmente por este corpo, porque a Bíblia diz que Deus, ele vê o coração, ele vê o interior. É como diz a lei de Moisés: não adulterarás. Mas aí vem Jesus e estreita esse mandamento de tal maneira que ele disse: se você olhou e desejou, olhou, se deliciou, olhou e imaginou, a Bíblia diz: você já é um adúltero. Quer dizer, Deus vê e enxerga o mais íntimo, o mais secreto dos corações. Então, diante dessa visão de Deus, que vai aonde ninguém consegue ir, irmão, todos nós deveríamos chegarmos diante de Deus com adoração, com confissões, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quer dizer, se não há confissão e distanciamento da prática do pecado, não alcança misericórdia. Confissão e distanciamento, ou seja, confissão e posicionamento acerca daquilo qual você está levando para Deus para fazer as suas confissões, porque Deus quer a nossa confissão, mas espera de nós também o nosso posicionamento. Quer dizer, adoração, confissão, arrependimento, súplica, que são os nossos pedidos, porque é impossível um culto de oração aonde você não peça alguma coisa para Deus, e deve pedir. Faz parte, porque se também não há petição, também não é oração. A oração também é uma forma de você aproximar de Deus como necessitados que somos e fazer as nossas petições. Próprio Deus que vê tudo, conhece tudo, próprio Deus que sabe aonde estamos e o que é que nós estamos necessitados. Esse próprio Deus, ele nos estimula a pedir. Quer dizer, você pode pedir, mas sem antes você adorar, confessar, arrepender, você vai pedir mal. E aí você já sabe o que acontece, não sabe? Com quem pede mal. O que diz a Bíblia em Tiago 4, versículo 1 até o versículo 3? Pedis e não recebeis, porque pedides mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Quando entramos diante de Deus sem adoração, sem confissão, sem arrependimento, é certeza de que os nossos pedidos serão maus pedidos. A nossa súplica não será uma súplica segundo o coração, segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Quer dizer, então não é só ir à igreja, então não é só ir ao altar, então não é só orar. Pastor, eu oro às 6, às 9, às 12 e às 15, como Daniel orava.
Pastor, eu oro todos os dias às 3 horas da manhã. Sim, isso é necessário, isso é glorioso. Oxalá Deus estimulasse o coração de todos e despertassem todos para poder fazer isso. Porém, não é só o orar, é como orar. Não é só entrar na presença de Deus, é como você vai entrar na presença de Deus para você poder entrar, mas entrar com garantia. Garantia de quê? Garantia que não será um tempo perdido. Garantia que não será um sacrifício de tolo, ou seja, não será um tempo em que eu vou me ajoelhar em cima de alguns grãozinhos de milho e fazer algumas penitências, porque dependendo de como nós oramos, é sacrifício de tolo, é penitência, é joelho em cima de tampinha de garrafa, grãos de milho, é subir escadaria de joelho, é pagar promessa, é rituais, tradições pagãs. Tem uma maneira que nós entramos, nos achegamos a Deus para termos a garantia de que nós vamos receber aquilo que estamos pedindo. Não é glorioso você saber que vai ser atendido? Não é glorioso você ter certeza de que você vai falar e suas palavras não se perderão ao ar, mas que elas ficarão gravadas na memória eterna de Deus, para no tempo correto Deus responder às suas orações? E aí vem o irmão Branham e diz: não importa se é pelo teu filho perdido, e se você até mesmo desça à sepultura e não veja no altar rendido e servindo a Deus, ainda assim, depois que você partir, aquela oração permanecerá diante de Deus. Irmão, isso é glorioso. Já pensou no valor que tem uma oração? Você está aqui orando, e se você partir antes do arrebatamento, aquela oração permanece viva perante o trono de Deus, irmão. Cada pedido de misericórdia, cada adoração, cada confissão, é por isso que a noiva não passará pelo julgamento, porque isso permanece perante o trono de Deus. Que prejuízo é não orar, que prejuízo é não ter sensibilidade para poder perceber a pomba te chamando para conversar, para poder ter essa comunhão íntima. É um grande prejuízo. Não, é um grande prejuízo você não orar de maneira como Deus espera que nós oremos. De que maneira? Já frisamos aqui, adorando. Quantos vieram aqui para adorar a Deus? Senhor, eu venho aqui para poder te adorar. Poderias tu, Senhor, receber a adoração de um publicano nessa noite? Foi falado no rádio essa semana. Quem são aqueles publicanos? Não são outros senão eu e você, que viemos à presença de Deus, inclinamos a nossa cabeça e levantamos a nossa mão e dizemos: Senhor, estamos debaixo do teu sangue, nesse único lugar provido por Deus para adoração. Eis que eu venho aqui nessa noite para poder te adorar. Quanto será nessa cidade hoje realmente adorou a Deus em espírito e em verdade? Irmãos, pode ser que uma pequeniníssima minoria tenha adorado, orado, tido comunhão com Deus, como é de se esperar, da maneira como agrada a Deus. Mas nesse momento você tem essa oportunidade para ter essa comunhão íntima com Deus, que o mundo nada sabe, que o mundo não pode ter, mas você pode ter, porque Deus te deu revelação sobre como ter comunhão íntima com Deus. Isso é glorioso, irmãos. E aí você sabe que o seu pedido será atendido, a sua oração será escutada. Aí você sabe que esse Deus que te estimula a pedir, como disse Isaías aqui, o meu povo, ele disse, e Jesus reprisou: este povo canta, esse povo ora, esse povo louva. Em outras palavras, esse povo ora, mas o seu coração está longe de mim. Já vem Deus agora e fala para os seus filhos: pedi e dá-se-vos-á. Por que dá-se-vos-á? Porque o meu povo, os meus filhos, terão o coração em mim, terão revelação, saberão como orar.
O Pai que está dentro deles lhes ensinará. O Espírito Santo que está dentro deles é quem vai interceder com gemidos inexprimíveis para que eles não errem o alvo. Por isso que o melhor que fazemos é: Deus, me dá o teu Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia de orações com respostas. Porque o Espírito Santo dentro de nós não nos deixa olhar errado, pensar errado, agir errado, orar errado, crer errado. O Espírito Santo dentro de nós, irmão, ele é o guia, ele é o ensinador de justiça. E aí ele te lapida, ele me lapida, ele nos mostra, ainda que inconscientemente, sem dominar, sem ter a teoria disso que nós estamos falando aqui, ó. Deus te faz atender esses moldes e está perfeitamente dentro desses moldes, porque Deus está interessado em responder às nossas orações. Já pensou nisso? Deus está interessado em responder às nossas orações. Você tem interesse de que Ele responda às suas orações? Pois muito mais Deus tem interesse em responder à sua oração. Você tem interesse de que Ele tenha comunhão com você? Pois muito mais Deus tem interesse de ter comunhão com a sua noiva, comunhão com a sua igreja. Deus está muito mais interessado em se derramar, em se manifestar, em nos abençoar, do que propriamente nós mesmos. Ele tem interesse de responder. Pastor, então por que muitas vezes Deus não responde às minhas orações, visto que Ele tem interesse de responder as minhas orações? Por que é que muitas vezes eu não sou atendido quando choro, atendido quando imploro, atendido quando estou suplicando, batendo na porta? Por quê? Porque muitas vezes não sou respondido. Porque São Tiago diz: pedirdes mal. E quando nós pedimos mal, irmão, aquilo que deveria ser uma bênção, ai Jesus, se torna um problemão. Pede o marido errado, pede a esposa errado. Quero, mas tem que ser aquele. Quero, mas tem que ser aquilo. Quero, mas tem que ser daquele jeito. Quando pede na sua insistência de maneira errada, aquilo que poderia ser uma bênção, se torna um tropeço. Um espinho se torna um laço. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. É como um empregado. Eu já passei por essa situação. É como um empregado que, depois de trabalhar tantos anos em uma empresa, ele chega à conclusão que ele está precisando de um aumento. Aí ele fala assim: eu tenho que pedir um aumento para o meu patrão. Aí ele vive o dilema, aí ele vive aquele impasse: peço, não peço, vai me entender ou me entenderá mal e causará um tremendo de um problema para mim aqui dentro da empresa, um desconforto aqui entre os colegas, um desconforto no relacionamento patrão e empregado. Peço ou não peço? Aí ele fica em luta. Por quê? Porque ele não sabe como pedir. Ele não sabe como aproximar ali do seu patrão, do seu superior, gerente, gestor, sei lá como diz, mas ele não sabe, então ele entra em dificuldade. Assim tem crentes, não sabem nem mesmo orar, irmãos. Olha, eu acho que eu não recebi porque eu pedi para o Filho e eu deveria ter pedido para o Espírito Santo. E eu acho que tem alguma coisa errada, eu deveria ter pedido para Deus e pedir para o Espírito Santo. Aí começa a ficar todo dividido. Olha, eu acho que Deus não me respondeu porque eu orei deitado, ou porque eu orei em pé, ou porque eu orei com os olhos abertos, ou porque não ajoelhei. Essas coisinhas que não tem nada a ver. Deus responde oração sentado, Deus responde oração deitado, Deus responde oração de joelho. Deus responde um coração contrito e quebrantado que se derrama perante Ele, como está escrito em Lamentações 2 ou 3, versículo 19. Derrama o teu coração nos princípios das vigílias
e Deus te responde. Quer dizer, Deus responde o coração que se derrama, mas às vezes não nos derramamos, não nos rendemos, não nos entregamos por completo, e Deus quer ver essa profundidade de rendição e de entrega, para que resposta de oração dentro de uma igreja seja a coisa mais simples, mais comum, mais habitual dentro de uma igreja. Resposta de oração tem que estar no DNA do cristão. O cristão deveria passar todos os dias recebendo uma resposta de oração. Mas às vezes não tem, porque não sabe pedir o aumento, não sabe sobre hora. Às vezes você até merece o aumento, mas não está na hora. Às vezes a empresa não passa por uma boa situação. Às vezes o seu gestor, o seu gerente, o seu superior, às vezes ele não está passando por um bom momento. E aí você não consegue discernir e pede uma coisa correta quando não é hora. E aí aquilo que deveria ser gozo, alegria, paz, resposta, se torna frustração, pessimismo, se torna sentimento de humilhação, de desprezo, de pequenez. Por quê? Porque foi pedir uma coisa totalmente fora de hora, não cabia. Aí aquele homem vai pedir o aumento. Sabe quem é o homem da nossa meditação aqui nessa noite que vai pedir o aumento, não sabe? É você, sou eu. Nós viemos aqui nessa noite para conversar com aquele que é o nosso gestor, aquele que tem o poder de vetar, o poder de aumentar, o poder de cortar. Mas como chegar diante dele? É hora de pedir isso, é hora de receber isso. O filho amadureceu para receber isso do seu pai. Servirá de bênção ou servirá de tropeço? Mas ele vai fora de hora às vezes, e tem que parar e pensar, espera aí, muito embora espiritualmente não seja exatamente assim, mas naturalmente ele vai pensar, será que eu realmente mereço esse aumento? Será que eu realmente estou produzindo e estou colocando qualidade nisto para pleitear isto? Porque às vezes não produz e não tem qualidade, e aí você quer receber um aumento. Que tipo de servo é você para pedir aumento? Que tipo de crente sou eu para reivindicar isto, aquilo, outro de Deus? Como tenho servido? Sou eu um perfil daquele servo inútil da parábola de Mateus 25, a parábola dos 10 talentos? Ou sou eu um perfil daquele servo que granjeia os talentos, que faz a coisa multiplicar, que aonde coloca as mãos, aquilo é abençoado e prospera? Isso aqui cai diretamente dentro da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então ele vai se examinar para ver se ele merece aquele aumento. Ele vai olhar para ver se tem qualidade, ele vai olhar para ver se está produzindo, ele vai olhar para Provérbios 28, versículo 9, para ver se ele está observando a lei de Deus, sua palavra, sua vontade, sua mensagem, para que a sua oração não seja uma abominação, mas seja um abridor de portas, seja um desobstruidor de canais, como diz o irmão Brana aqui. Os canais precisam estar abertos. Quer aumento? Quero, meu senhor. E aí, você tem pontualidade? Tem qualidade? Ou você é um empregado bomba? Sabe o que é empregado bomba? Sabe, né? Ou você é um empregado bomba, queima com todos, brigam com todos, tem
indiferença com todos? Que tipo de funcionário é você para poder dizer, eu deveria ganhar mais? Que tipo de cristão sou eu para poder dizer, Senhor, eu deveria ter isso, eu deveria ter aquilo, o meu irmão, a minha irmã tem e eu não tenho? Espera aí, como tens relacionado com a sua obra, com a sua palavra? Qual é o teu sentimento por este evangelho? Porque Deus é um Deus que tem balança justa. Fiel é a sua balança. Ele olha tudo. Mas às vezes o empregado quer um aumento, toda a picuinha ele está. O empregado quer um aumento, toda a fofoca, toda a maledicência, todo montinho, lá está ela, lá está ele. E às vezes até está precisando do aumento, precisa, mas aí você quebra a sua cama. Aí você arranca um pé da sua cadeira. E aí o que vai acontecer? Uma cadeira com 3 pés, se você não tomar cuidado, ela cai. Uma cama quebrada, você pode deitar nela, ela pode despencar. Por quê? Porque você está desestruturando, você está criando aquele impasse em o teu ambiente de trabalho. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por que é que não recebo? Porque eu estou criando os obstáculos entre eu e Deus. Pedir para gastar pelo próprio deleite é pedido baseado em egoísmo. Pecado não confessado, arrependimento não vivenciado. Isto é você pedir mal, é você quebrar a tua cama, é tirar um pé do banco, é você orar e orar e orar e ter que ver Deus retardar suas bênçãos, suas promessas. Por que é que Deus muitas vezes não me responde? Quem é o culpado disso? Eu mesmo. Eu o estorvo, eu o problema. Senhor, eu quero um aumento. Quero um aumento de saúde, Senhor. Tenho andado tão doente. Mas espera um pouquinho. É hora. Para que tu queres saúde? Senhor, eu quero um aumento, uma multiplicação, um romper em minhas finanças. Tu queres este aumento? Eu sou o dono da prata e do ouro e posso te dar. Mas para o que é que você quer isso? Para gastar com quê? Para quê? Qual finalidade? Ele é Deus, conhece tudo. Às vezes até precisa. Mas, como eu disse, que tipo de servo é você? És tu um servo que dá a Deus condição para que Deus responda a sua oração, te dê esse aumento? Nós viemos aqui nessa noite precisando de aumento, irmão. Nosso patrão é Deus. Ele é que pode dar o aumento. Tem pessoas com pouca saúde, mas nessa noite pode ir lá conversar com o gestor Deus, que não vai te entender mal. Você pode dizer para ele: Senhor, eu preciso de saúde, Pai. Saúde para cuidar dos meus filhos, saúde para cuidar do meu lar. Eu preciso de saúde, Senhor. Saúde para poder te servir aqui enquanto eu viver nessa terra. Para que é que um crente quer saúde? Senhor, eu preciso de uma reviravolta nas minhas finanças. Para o que é que você quer essa reviravolta? Pese os motivos e os objetivos. Parágrafo 16, discernimento do corpo de Cristo. O profeta disse: olhe os objetivos e olhe os motivos que estão por detrás das suas petições. Parágrafo 19 até o parágrafo de número 21. Muitas vezes o aumento é necessário. Senhor, eu preciso de um aumento de felicidade. Tua palavra diz que os filhos de Deus são felizes, e não é assim que eu tenho vivido. Senhor, aumenta a minha felicidade, aumenta a minha alegria. Isso é que é prosperidade, irmão. Aumenta a minha fé. Eu venho aqui pedir aumento nessa noite. Aumenta o meu amor, aumenta a minha pureza, aumenta a minha persistência,
Aumenta aquele vinho dentro da minha alma, que me fará regozijar, ter estímulo com as coisas do Senhor. Aumenta o azeite dentro de mim, porque sem ele eu estou totalmente arruinado para queimar nessa grande tribulação. Aumenta isso, Senhor. Eu venho te pedir um aumento justo nessa noite. Aumenta a paz, aumenta a harmonia, aumenta a unidade do corpo. Mas como pedir? E quando peço, porque não recebo? Muitas vezes porque não dou a Deus o mínimo de condições para Ele poder responder a oração, como essa menininha aqui, ó, parágrafo 66, a maior batalha jamais pelejada. Escutem para vocês verem e já vamos orar. Não faz muito, uma jovem chegou aqui, veio pedir aumento de anos de vida. Lembra de Ezequias? Pediu aumento, Deus concedeu, mas que aumento destruidor, que aumento de salário que trouxe condenação. Quanta abominação depois! Pediu e não soube administrar, pediu e ignorou tudo depois, chutou tudo para o alto, recebeu e administrou muito mal, serviu unicamente para distanciar, para endurecer, para tirar a visão, para fazer mais carnal. O profeta diz: não faz muito, uma jovem chegou aqui da escola secundária, e a sua mãe me chamou e disse: irmão Brana, minha filha tem certa forma de câncer, que se apresenta como um crescimento, e os médicos tomaram uma amostra e enviaram para examiná-la, diagnosticando claramente que era câncer, e disseram que o próximo crescimento provavelmente apareceria sobre o coração, e ao ser assim, então ela morrerá. E na forma como estão aparecendo agora esses nódulos nela, ela terá, quando muito, 3 meses de vida, diz os médicos. Aí a mãe disse assim para o irmão Brana: o que eu farei? Que pergunta difícil, né? Uma menina condenada a 3 meses de vida, e a mãe vem e diz assim para o profeta: o que eu farei? Que responder? Que você diria? Qual conselho de Deus daria? Que eu farei? Aí o irmão Brana vai e responde. Ela primeiro pergunta: ainda mandarei a minha filha para a escola, mesmo sabendo que ela viverá apenas 3 meses? Os médicos lhe responderam: deixa continuar frequentando a escola normalmente, pois pode que ela morra a qualquer momento. Deixe-a viver como se nada tivesse acontecendo. Se podes deixar que continue a sua vida normal, e não lhe diga nada disso, que faça. Então aquela senhora me disse assim: ó, que devo fazer? E eu lhe disse: olha agora o profeta, traga aqui e a coloque na fila de oração. Por que na fila de oração? Porque não tem remédio melhor do que oração, irmãos. Você veio aqui para orar, não tem remédio melhor do que oração, não tem conselheiro melhor do que oração, não tem terapeuta familiar melhor do que oração, não tem psicólogo, psiquiatra melhor do que oração. Oh, se orássemos mais, irmãos. E você também venha com ela. Aí o profeta disse: ó, e então eu senti algo estranho girando. E quando a moça chegou nessa manhã, com seus olhos pintados de azul, começa aqui, vai pedir aumento, mas não sabe pedir. Está vendo? Começa por aqui. Chegou com os olhos pintados de azul, vai pedir a cura do câncer, mas não sabe pedir. Vai pedir prolongamento de vida, misericórdia, mas não sabe pedir. Chega de qualquer jeito.
E quando a moça chegou nessa manhã com seus olhos pintados de azul, de maneira como usam as estudantes, eu não sabia quem era ela, porque apenas havia me ligado por telefone. Lhe tomei a mão e eu lhe disse: bom dia, minha irmã. Bom dia, minha irmã. E ali estava, essa era ela. E em poucos momentos eu olhei a congregação e ouvi a sua mãe. Vi que ambas não tinham Deus. Quer cura, quer libertação, quer prosperidade, quer que as coisas vão de vento em polpa, vão de cada dia melhor, mas não tinham, se encontravam sem Deus. Lhe perguntei, olha que pergunta, irmãos, por isso que tem hora que tem que ter coragem. Olha aqui, o profeta olhou para as duas e falou com elas assim, ó: irmã, como você espera receber cura nessa condição? Como é que você vai chegar para o gestor e pedir a ele o aumento desse jeito? Olha aí, escuta aí, eu estou passando algumas dificuldades, a gasolina aumentou, o salário e não sei o que e tal, e que o meu vizinho faz o que eu faço e ganha mais do que eu, e porque tem alguém aqui na empresa que faz o que eu faço e ganha mais do que eu. É assim que conversa? É desse jeito que se aproxima? Ele olhou e disse: como vocês esperam ter oração respondida, ter cura para sua filha? Como espera receber aumento de vida nesta condição? Aí o profeta disse assim para a moça: olha aqui, ó, aceitará você a Cristo como o seu salvador pessoal? O principal vem na frente, e vem algo mais importante do que a cura, do que os acréscimos. Virá você a estas águas para ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. E ambas disseram: sim, nós o faremos. Oh, você sabe o que sucedeu? A irmã talvez esteja sentada aqui nesta manhã. Muitos de vocês conhecem o caso. O irmão Miguel, um dos encarregados aqui, esteve pendente do caso, e isso faz já como que 4 ou 5 anos. Levaram a jovem de novo ao médico, depois de a tê-la batizado, e não encontraram nenhum sinal de câncer. Posição, atitudes, saber como chegar. O profeta disse: qual era o problema? Primeiro tinha que abrir o canal. Tem que colocar o soldado, o Espírito Santo, na frente da batalha, para tomar a palavra de Deus. Ele é a palavra, e quando ele está à frente, não há nada que possa barrar aquela oração. Quando todos os demais canais estão limpos, a oração será respondida. Oh Deus, limpa os canais aqui nessa noite, Senhor. Que canais, pastor? Venha desobstruir, passa aquele sangue purificador, que leva toda a mágoa embora, que tira toda a mancha de pecado. Venha desobstruir os canais, Senhor. Coloque consciência, quebrantamento, sensibilidade, sinceridade, porque a ausência dessas coisas são motivos de Deus não responder. Faltou sinceridade? Deus não responde. Faltou pureza de coração? Deus não responde. Faltou esse olhar puro, esse coração puro, esse crente que sabe aonde se higienizar espiritualmente? Deus não pode responder. Que Deus te ajude nessa noite enquanto você ora. Venha para o altar e tenha o seu momento com Deus. Você sabe como entrar. Pode vir para o altar ou aí nos bancos, de pé, ajoelhado, mas entre nesse momento. Pode vir, o altar está aberto à sua espera. Tire toda dúvida. Peça com fé, disse Tiago. Tira, desobstrua o canal. Dúvida é um impedimento. Querido Deus, soberano Pai,
em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Essa palavra aqui por si própria, nessa noite, já é o suficiente, Senhor, para cada oração ser respondida, se isso ser tomado no coração, Pai. Ajuda aqui nessa noite cada membro dessa igreja, Senhor. Ajuda nesse momento cada pessoa que traz o seu pedido diante de Ti, Pai. Venha tomar o nosso lugar aqui nessa hora, de cada irmã, de cada irmão, de cada um dos teus filhos. Pai, eu sei que são muitas coisas para obstruir a passagem da água. Caem folhas, caem gravetos, rompem-se algumas barragens, caem algumas pedras dentro dessa valeta, dentro, Pai, desse córregozinho que é feito para que a água possa correr. Mas Deus, venha desobstruir, Senhor. Às vezes a mina está completamente obstruída por tantas folhas e gravetos. Venha desobstruir os canais, o coração, os olhos, a mente, os ouvidos. Venha cobrir com o teu sangue nessa noite, Senhor, para que a tua igreja tenha não só um momento de vãs repetições, mas um momento de intimidade, Senhor. Queremos esse momento de intimidade na oração, Pai. Ah, Deus, eu te quero dentro de cada lar. Exponha o sinal, exponha o sinal. Oh, Pai, aleluias. Glória, aleluias. Vamos ficar de pé, cantando como uma oração, cantando em espírito e em verdade. Oh Deus, Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, não cante por cantar, não cante por hábito ou tradição, cante com a sua alma e dê lugar para a sua alma exaltar e glorificar a Deus. Cante com vida. Oh Deus, que uma vez brilhou. Trabalhe direitinho, faça com qualidade, e aí sim fica mais fácil conquistar de Deus o que precisamos. O meu primeiro, aleluia. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Oh glória, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer
Enquanto os instrumentos solam, levante a sua mão e agradeça a Deus por mais um dia em sua casa, em sua presença. Levante sua mão, sua voz. Você tem alma? Você tem alma? Você tem alma? Se você tem alma, deixa ela ter o momento dela com Deus. Se tem uma alma viva, sensível aí dentro, deixa ela louvar, deixa ela agradecer, deixa ela orar, deixa ela se alimentar. O alimento da alma é a presença de Deus. Meu Pai, oh minha alma, fala com o teu Criador. Oh minha alma, nutra-te da presença dEle. Oh minha alma, beba, coma, encha-te da presença dEle agora. Pai, meu coração te adora. Eu sei que carne não ora, eu sei que carne não adora, eu sei que carne não é espiritual, eu sei que carne não cultua. Isso é uma obra interior, ó Pai. É o culto das almas, das teofanias, daqueles que vieram do Senhor e estão voltando para o Senhor. Por isso minha alma te adora, te glorifica, te agradece por mais um culto. E creio eu, Pai, que essa foi uma noite de muitas respostas de oração. Creio que foi uma noite de grandes milagres nesse mundo espiritual, neste mundo invisível. Senhor, cubra o teu povo, Pai, com a tua nuvem de glória. Acampe o anjo do Senhor ao lado de cada um dos teus filhos, Pai. Eu os encomendo sobre os cuidados do Senhor nesses dias de multiplicação demoníaca, de unção infernal sobre a face da terra. Eu encomendo a tua igreja aos teus cuidados. Guarde-os nessas trevas espirituais, Pai. Que haja trevas no mundo, mas haja luz aonde os teus filhos estiverem passando, Senhor. Cubra-os com teu sangue, livra-os de todo desastre, todo mal, Senhor. Livra-os de toda cilada diabólica, em nome de Jesus Cristo. Ser conosco, te adoramos e te agradecemos. Nós te amamos, Senhor. Você quer dizer isso para Ele? Eu te amo, Senhor. Você pode dizer isso para Ele de coração? Eu te amo, Senhor. Fica comigo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Vai comigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, dá-me a tua presença constantemente, continuamente, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Quando o empregado é bom, faz com qualidade e produz, e ainda tem bom relacionamento, é respeitoso, é muito difícil, ainda que não dê para o patrão dar o aumento, sabe? Mas é difícil para ele não aumentar. O próprio patrão fica constrangido quando fazemos para Deus com qualidade, direitinho. Até Deus, irmão, se constrange, porque Ele sabe que somos homens, estamos em um corpo falível. Quando Ele vê o seu empenho, sua dedicação, sua entrega, é muito difícil Ele não responder. A Bíblia diz que Ele satisfará o desejo do coração daqueles que são seus, os seus justos. Deus vos abençoe. Está aqui um recadinho de Irmão Alarcon. Ônibus para Valinhos, se fechar, R$70. Van, se fechar, R$80 a passagem. Último dia para dar o nome para a viagem será domingo, dia 3 de março. Domingo agora é o último dia. Então só procurar Irmão Alarcon, preço bem acessível, ida e volta, 70 se for ônibus, 80 se for van. Deus abençoe vocês. Orem uns pelos outros, orem pela igreja, amem uns aos outros, e Deus nos ajudará.